Fala aí, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de física. E nessa aula a gente vai conversar sobre a intensidade da corrente elétrica. Na aula passada eu falei com você que a corrente elétrica é como se fosse um movimento ordenado de cargas elétricas. Assim, quando a gente pega um fio condutor e conecta aos terminais de um gerador, vai ser criada uma diferença de potencial e aí devido a essa diferença de potencial que a gente vai ter um movimento ordenado das cargas elétricas. Essas cargas se movimentando, inclusive, vão levar energia lá do gerador até um receptor. Um detalhe que eu não falei com você, se existe uma possibilidade da gente determinar a intensidade dessa corrente elétrica, ou seja, se a gente tem uma corrente muito intensa ou pouco intensa. Mas o que é a intensidade da corrente elétrica? Bem, se a gente pegar um fio condutor e a gente traçar aqui uma reta transversal passando por esse fio, a gente vai conseguir observar quantas cargas elétricas estão passando por ali. A taxa do número de cargas que atravessam a seção desse fio por intervalo de tempo vai dizer para a gente qual é a intensidade da corrente elétrica. Então, se eu tenho duas situações diferentes, em que na primeira eu tenho muitas cargas elétricas passando por essa seção desse fio, e na segunda a gente tem poucas cargas elétricas passando aqui pela seção desse fio, no mesmo intervalo de tempo, no primeiro caso, que eu tenho muitas cargas passando por aqui, eu vou ter uma intensidade de corrente elétrica muito grande. Já no segundo caso, eu vou ter uma intensidade de corrente elétrica muito baixa. Por isso que eu coloquei que a intensidade da corrente elétrica vai indicar para a gente a taxa com a qual as cargas elétricas atravessam a seção reta transversal de um fio condutor. É claro que eu estou falando de um fio condutor, porque o fio condutor passa por tudo, inclusive até mesmo por um elemento de um circuito, como um gerador ou um receptor, tudo bem? Então, esse conceito de corrente elétrica serve para todos os casos. Mas para a gente entender direitinho, vamos observar esse caso aqui. Vamos imaginar que a gente tem esse fio condutor, aqui a gente tem o terminal positivo e aqui o terminal negativo. É claro que ele está circulando, tá? Eu não coloquei a continuação aqui do circuito. Eu peguei apenas um pedacinho para estudar isso. Vamos imaginar que pela seção reta aqui desse fio a gente tenha 5,0 vezes 10 elevado a 20 portadores de carga. Quando nós estamos falando de um fio condutor sólido, os portadores de carga são os elétrons livres, tudo bem? Então, em muitos problemas, ao invés de falar para você portadores de carga, vai falar apenas elétrons livres ou até mesmo elétrons, ok? E esse número de elétrons vai atravessar a seção reta aqui desse fio no intervalo de tempo igual a 20 segundos. Uma pequena observação. Eu coloquei aqui o sentido da corrente elétrica sendo o sentido convencional, ou seja, do positivo para o negativo. Mas os elétrons estão se movimentando do negativo para o positivo, ok? Beleza. Para a gente determinar a intensidade da corrente elétrica que está atravessando esse fio condutor, a gente precisa antes determinar a carga elétrica, porque eu só tenho o número de elétrons que estão passando por ali, mas a gente não quer saber o número de elétrons por intervalo de tempo. A gente quer saber a carga elétrica por intervalo de tempo, o quanto de carga que passa por essa seção em um certo intervalo de tempo. E para fazer isso a gente precisa lembrar daquela equaçãozinha que eu mostrei para você lá nas primeiras aulas de eletrostática. Para determinar a carga elétrica, a gente vai pegar aqui o número de portadores de carga, o número de elétrons, e vamos multiplicar com um valor que é chamado de carga elétrica elementar. A carga elétrica elementar é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. E a gente vai substituir esses valores aqui agora. A gente vai pegar o número de elétrons, que é 5,0, ou simplesmente 5, né? Vezes 10 elevado a 20. E a carga elétrica elementar é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, beleza? Ok, 5 vezes 1,6 é igual a 8, 8,0, né? Vezes 10 elevado a 20 menos 19, que é igual a 1. Ou seja, temos 8 vezes 10, que é igual a 80 coulomb. Então aqui, na seção reta desse fio, passou 80 coulombs de carga elétrica em 20 segundos. Para determinar a intensidade da corrente elétrica, a gente vai dividir a carga que passou por esse fio, que nesse caso foi 80 coulombs, pelo intervalo de tempo que a gente está considerando, que é 20 segundos. Então a gente vai ter aqui 80 dividido por 20, que é igual a 4
4 o quê? Coulomb por segundo. A cada 1 segundo, a seção reta desse fio está sendo atravessado por 4 Coulomb de carga. Claro que em boa parte dos problemas a gente não vai utilizar essa unidade de medida, Coulomb por segundo, embora signifique de fato isso. Mas a gente vai utilizar o ampere, 4 amperes, beleza? Vou até escrever isso aqui, né? Ampere. Essa é a unidade de medida de corrente elétrica, de intensidade de corrente elétrica. E 1 ampere significa 1 Coulomb por segundo, ok? Então, desse jeito que a gente consegue determinar a intensidade da corrente elétrica quando a gente conhece a carga e o intervalo de tempo. Uma outra coisa que eu quero falar com você aqui também é o seguinte, que é muito comum em alguns problemas a gente já ter um gráfico de corrente elétrica em função do tempo, e aí ser pedido para você de alguma forma para determinar a carga elétrica. Quando a gente tem uma corrente elétrica contínua, a gente nem precisa recorrer ao gráfico. A gente pode utilizar essa mesma expressão aqui. Por exemplo, se eu tenho uma corrente elétrica igual a 4 amperes e eu quero saber a carga que vai atravessar o fio em 4 segundos, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, deixa eu fazer aqui, né, aqui embaixo. A gente vai pegar aqui que a carga é igual à intensidade da corrente elétrica vezes o intervalo de tempo. Nesse caso, a gente vai ter o que aqui? Bem, a nossa corrente elétrica eu sei que é igual a 4. Então, a gente vai ter aqui 4 e o intervalo de tempo que eu quero, 4 segundos. Então, eu vou pegar 4 vezes 4, que é igual a 16 Coulomb. Beleza? Ok. Isso quando a intensidade da corrente elétrica é constante, mas nem sempre é assim. Quando não for, a gente pode recorrer ao gráfico, porque a carga elétrica vai ser numericamente igual à área formada pela curva da corrente elétrica e o eixo do tempo. Por exemplo, nesse caso aqui eu coloquei uma corrente elétrica constante também, sempre igual a 4. Mas eu poderia ter um gráfico com uma reta subindo, uma reta descendo, enfim, várias outras coisas. Para calcular a carga elétrica nesses casos, a gente vai pegar aqui toda a figura geométrica formada entre a curva da corrente elétrica e o eixo do tempo. E aí vai calcular a área dessa figura do jeito que você já aprendeu nas aulas de matemática. Se é um retângulo, base vezes altura. Se é um triângulo, base vezes altura dividido por 2. Se é um trapézio, base menor mais base maior vezes altura dividido por 2. Vai depender sempre da figura geométrica que você tem. Nesse caso aqui, como é um retângulo, a carga, que é numericamente igual à área, vai ser igual à base, que é 3, vezes a altura, que é 4. 3 vezes 4 aqui nesse caso é igual a 12 Coulomb, beleza? Então é uma outra forma também de determinar a carga elétrica quando você já conhece a corrente elétrica. Se a corrente elétrica é constante, você nem precisa recorrer ao gráfico, só fazer desse jeito. Mas se a corrente elétrica não é constante, aí você precisa montar um gráfico de corrente em função do tempo. Normalmente os problemas já vão fornecer para você o gráfico, tá? Isso daqui normalmente já é algo dado. E aí, para calcular a carga elétrica, você vai calcular a área aqui dessa figura. Uma figura formada entre a curva da corrente elétrica e o eixo do tempo, conforme eu fiz aqui. Beleza, meu amigo ou minha amiga? Conseguiu compreender todas essas ideias de intensidade da corrente elétrica? Ficou alguma dúvida aí no meio do caminho? Olha, não se esqueça, caso tenha ficado alguma dúvida, manda aí para a monitoria para a gente tirar essas dúvidas. Vamos aproveitar esses momentos finais aí antes da prova para tirar todas as possíveis dúvidas, tudo bem? A gente está aqui muito empenhado para ajudar você aí a conseguir a sua aprovação, tudo bem? Conseguir a vaga que você quer, beleza? Então quero deixar aqui para você um grande abraço e falar que te aguardo aí para a próxima aula.